Tá no celular, na TV, na camisa do time de futebol, tá em todo lugar. É impossível escapar da publicidade das apostas online. As famosas bets, que prometem dinheiro fácil, entretenimento. Só que por trás dessa fachada toda colorida, existe um custo. Um custo altíssimo que o Brasil está só agora começando a calcular. Vamos entender a fundo essa história. Para começar, vamos ter uma ideia do tamanho disso. Em 5 anos, o número de brasileiros que já fizeram apostas online bateu a marca de 52 milhões. Olha, isso é mais gente do que a população inteira da Espanha ou da Argentina. É um universo de pessoas tentando a sorte. E aqui vem o dado que mostra o centro do problema. Desses 52 milhões de apostadores, uns impressionantes 64% estão com o nome negativado no Serasa. É isso mesmo, quase 2/3 têm dívidas em atraso. Fica muito claro que não estamos falando apenas de diversão. A rapidez com que as apostas se espalharam é uma coisa tão assustadora que alguns especialistas já estão tratando o fenômeno como uma verdadeira pandemia social. E essa comparação, acredite, não é um exagero. Só nos primeiros 7 meses de 2024, 25 milhões de pessoas começaram a apostar. Isso dá uma média de 3,5 milhões de novos apostadores por mês. É uma velocidade de contágio maior do que a que o coronavírus levou para infectar o mesmo número de pessoas aqui no Brasil. Mas, afinal, quem são essas milhões de pessoas que entraram nesse mundo das bets? Vamos dar uma olhada nos dados para entender melhor o perfil de quem aposta no país? Olhando para os dados do Banco Central, o que chama atenção é a distribuição por idade. A maior quantidade de gente está ali na faixa dos 20 aos 30 anos. Só que olha essa linha laranja. Ela mostra uma coisa impressionante. O valor médio gasto por mês cresce e cresce muito com a idade, chegando a passar dos R$ 3.000 para os mais velhos. A vulnerabilidade fica ainda mais nítida quando a gente olha para a classe social. 8 em cada 10 apostadores pertencem às classes C, D e E, ou seja, a grande maioria vem das camadas de menor renda da população, que são justamente as mais suscetíveis à promessa de dinheiro rápido. Isso nos leva direto para a motivação. Para 53% das pessoas, o motivo principal para apostar não é entretenimento, não é a emoção do jogo. É, de forma bem direta, a esperança de ganhar dinheiro. É uma busca por uma saída financeira que, como a gente vai ver, muitas vezes só piora a situação. Agora vamos avançar para o preço real desse fenômeno, começando pelos danos que não aparecem na publicidade, mas que já estão afetando, e muito, a economia brasileira. Esse número de um estudo da Confederação Nacional do Comércio é gigantesco, 103 bilhões de reais. Essa é a receita que o varejo brasileiro deixou de faturar em 2024, porque o dinheiro das famílias foi desviado para as apostas. É um recurso que simplesmente sumiu da economia real. E o que é ainda mais alarmante é a mudança na estrutura do problema. Segundo uma pesquisa do IBEVAR, o impacto das bets no endividamento já é maior que o efeito combinado dos juros altos e do cartão de crédito. Pensa nisso, as apostas se tornaram a vilã número 1 do orçamento doméstico. E para deixar isso ainda mais concreto, esse é o número de pessoas que entraram na lista de devedores diretamente por causa das apostas, em um ano só. São quase 2 milhões de nomes negativados com a mesma causa, as bets. E se o custo econômico já é assustador, o impacto social e na saúde pública é ainda mais grave. A conta vai muito além do dinheiro. Se prepara para este número. O custo socioeconômico total que as apostas impõem ao Brasil todo ano é estimado em 38,8 bilhões de reais. Um estudo do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde somou tudo: despesas de saúde, perda de produtividade, problemas sociais, tudo. E essa tabela detalha de onde vem esse valor. É chocante ver que os custos ligados a suicídio e depressão são mais de 78% do total. A gente está falando de 17 bilhões de reais associados a mortes por suicídio e mais 13,4 bilhões por depressão. A saúde mental é, de longe, a maior vítima. O problema vai se espalhando como uma cascata, sabe? E afeta áreas essenciais. Dinheiro que era para comida vira aposta. O sonho da faculdade é adiado. Até mesmo recursos de programas sociais como o Bolsa Família acabam indo para os jogos. E o vício se torna visível. 2/3 da população já conhecem alguém que se tornou dependente.
E o impacto no mundo do trabalho é igualmente claro. Os afastamentos pelo INSS por vício em jogo, a ludopatia, explodiram 2.300%. A gente saiu de uma média de 11 casos por ano para 276 em menos de 2 anos. São trabalhadores em idade produtiva que estão deixando seus postos por causa dessa doença. Então, com todos esses custos na mesa, o que o Brasil realmente ganha em troca? Vamos fazer a matemática final dessa operação para ver se essa conta fecha. O contraste aqui é brutal. De um lado, a projeção mais otimista do governo é de arrecadar 12 bilhões de reais em impostos com as bets por ano. Do outro lado, como a gente viu, o custo para a sociedade é de 38,8 bilhões. Ou seja, para cada R$ 1 que entra de imposto, o país perde mais de R$ 3 em danos sociais e econômicos. A conta não fecha. E aquela promessa de desenvolvimento econômico? Então, essa indústria multibilionária gerou apenas 1.144 empregos formais. No Brasil inteiro. É um número irrisório, que mostra que a riqueza gerada não se transforma em oportunidades de trabalho de verdade. Essa citação da pesquisa resume o ponto crucial. A maior parte do dinheiro que essa indústria gera simplesmente não fica na economia brasileira em forma de salários. É um modelo de negócio que drena recursos do país. No fim, a pergunta que fica é essa. O que começou sendo vendido como uma forma inofensiva de entretenimento, quando a gente analisa os dados, se parece muito mais com uma crise de saúde pública e um problema social extremamente complexo. A reflexão sobre o verdadeiro custo das apostas online está apenas começando.